Desde o instante em que você pronuncia a primeira palavra, está entregando um mapa detalhado de suas fraquezas. Acredita que está construindo pontes, estabelecendo laços, mas, para quem sabe observar, você está fazendo algo bem diferente. Está expondo seus medos mais profundos, suas ambições ocultas, os pontos onde pode ser pressionado até ceder. Niccolo e Machiavelli, mestres na arte do poder, compreendiam uma verdade brutal que a sociedade moderna prefere ignorar. O indivíduo mais perigoso em qualquer ambiente não é aquele que grita, nem o que insiste em provar sua razão. É quem escuta, analisa e permanece em silêncio. Enquanto os outros gastam energia tentando se fazer entender, o observador silencioso coleciona munição para desarmá-los. Se já sentiu que suas próprias palavras foram usadas contra você ou que entregou seu poder sem perceber, é porque ainda não dominou a arte de se calar. Hoje, isso muda. Vivemos em um mundo que teme o vazio. Olhe ao redor, as pessoas preenchem cada segundo com barulho. Músicas, podcasts, conversas vazias, notificações. É um vício coletivo, mas já parou para pensar por que o silêncio incomoda tanto? Porque ele funciona como um espelho. Quando o ruído cessa, você é obrigado a encarar a si mesmo, a ouvir os pensamentos que passou a vida tentando evitar. Para a maioria, essa voz interna é um tormento. Então, falam. Falam sobre o clima, sobre política, sobre seus problemas, desesperadas por atenção, por validação. Mas aqui está a verdade incômoda: quanto mais você fala, menos é ouvido. Quanto mais se explica, menos é respeitado. Machiavelli já dizia que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos veem o que você aparenta, mas poucos conhecem o que você realmente é. Quando fala sem parar, você se torna comum, previsível. Sua palavra perde valor, como um produto em excesso no mercado. Mas quem escolhe falar pouco, quem guarda suas palavras como se fossem ouro, quando finalmente se pronuncia, todos param para escutar. O valor de sua voz cresce justamente pela raridade. Você foi ensinado que, para ser carismático, precisa ser um grande conversador, espirituoso, rápido. Isso é uma mentira vendida por quem quer ser entretido. O verdadeiro poder, aquele que faz com que as pessoas o respeitem sem que precise pedir, vem do mistério. E não há mistério em quem narra cada detalhe da própria vida. Pense na última discussão que teve. Provavelmente sentiu uma necessidade urgente de se explicar, de corrigir o outro, de fazê-lo entender seu ponto de vista. Usou lógica, emoção, fatos. E o que aconteceu? Ele disse: "Você tem razão, me desculpe." Claro que não. Ele usou suas palavras para contra-atacar, transformou sua vulnerabilidade em arma. Machiavelli nos alerta para esconder nossas intenções. Se o adversário sabe o que você deseja, sabe como manipulá-lo. Se revela que busca aprovação, ele a negará para controlá-lo. Se mostra medo de abandono, ele ameaçará ir embora para dobrá-lo. Sua boca é a brecha em sua fortaleza, e enquanto não aprender a fechá-la, continuará exposto. Vamos além. Existe um fenômeno psicológico que ocorre quando você se mantém em silêncio durante uma conversa: o vácuo. Os seres humanos são criaturas sociais, dependentes de trocas constantes. Quando sorrio, você sorri. Quando falo, você assente. É uma dança. Mas quando você interrompe sua participação, quebra o ritmo. Cria um vazio, e a natureza não suporta vazios. Ao encarar alguém com expressão neutra e permanecer calado, o cérebro do outro entra em pânico. Ele começa a se perguntar: falei algo errado? Ele não gostou? Está me julgando? Sabe de algo que eu não sei? É aí que a mágica acontece. Para aliviar a ansiedade, ele preenche o silêncio. E, nervoso, acaba revelando o que nunca pretendia dizer. Oferece concessões antes mesmo que você peça. Tudo porque não suporta o peso do seu silêncio. Machiavelli aconselhava os líderes a deixarem os outros mostrarem suas cartas primeiro. Ao se calar, você força o interlocutor a definir os termos da interação. Você se torna o juiz, e ele, o réu. Imagine uma negociação. Você pede um aumento de salário. O chefe responde:
não podemos fazer isso agora. A maioria das pessoas logo interviria, eu entendo, mas trabalhei muito. Não diga nada. Olhe nos olhos dele. Conte até 5 mentalmente. Nesse intervalo, o chefe sentirá a pressão. Pensará, ele não aceitou essa resposta. Pode ir embora. Preciso resolver isso. E, muitas vezes, quebrará o silêncio com, mas podemos rever em 3 meses ou podemos oferecer um bônus. Você acabou de ganhar mais sem fazer absolutamente nada. Esse é o silêncio como arma. Não é passividade. É agressividade estratégica. Uma jogada de poder que inverte a dinâmica. Em vez de buscar validação, você faz com que o outro busque a sua. Mas para isso, é preciso suportar o fogo. É preciso estar confortável com a tensão. A maioria não consegue. Tem tanto medo do desconforto que sabotam seus próprios interesses só para manter a conversa fluindo. É necessário matar a parte de você que precisa ser querido. A mentalidade maquiavélica não se preocupa com simpatia, mas com eficácia. Se quer ser eficaz, aprenda a deixar o silêncio trabalhar por você. Existe um hábito que o faz parecer fraco, inseguro e de baixo status. JADE. Justificar, argumentar, defender, explicar. Toda vez que alguém o questiona, critica ou apenas o olha de forma estranha, seu instinto é se explicar. Quer esclarecer suas intenções, não foi isso que eu quis dizer, só estava tentando ajudar. Ou justificar, cheguei atrasado porque o trânsito estava horrível. Escute o tom dessa voz. É o tom de uma criança na sala do diretor. É o tom de um subordinado. Quando se explica, está implicitamente reconhecendo que o outro tem autoridade sobre você. Está dizendo, você tem o direito de me julgar, e eu preciso provar minha inocência. Um rei não explica seus decretos. Um general não justifica suas ordens para os soldados. Eles declaram o que deve ser feito e seguem adiante. Machiavelli sabia que as aparências são tudo. Se parece incerto, será devorado. E nada transmite incerteza mais alto do que se explicar demais. Quando tomar uma decisão, assuma-a. Se cometer um erro, reconheça e corrija. Mas nunca se perca em justificativas. O poder não se defende, ele simplesmente é temido. A resposta é simples, o ideal é ser ambos. Mas se tiver que escolher, escolha o medo. O amor é volátil. Depende do humor alheio, da reciprocidade, da sorte. Já o medo é uma constante. Ele não pede permissão, não negocia, não se cansa. Um líder amado pode ser abandonado quando as coisas ficam difíceis. Um líder temido será obedecido mesmo quando a maré vira. Há uma diferença sutil entre ser temido e ser odiado. O ódio é um combustível que consome quem o carrega. O medo, quando bem calibrado, é uma ferramenta. Ele mantém as pessoas na linha sem que você precise levantar a voz. Um olhar, um silêncio prolongado, uma ausência de reação, essas são as armas do poder silencioso. Quem grita está perdendo o controle. Quem sussurra está no comando. Mas como cultivar esse medo sem cruzar a linha para o ódio? A resposta está na imprevisibilidade. Se as pessoas souberem exatamente o que você fará em cada situação, elas se sentirão seguras para desafiá-lo. Se não souberem, hesitarão. Um tigre que sempre ataca da mesma forma pode ser evitado. Um tigre que muda de tática a cada emboscada é imbatível. Seja o tigre. Isso não significa ser errático. Significa ser estratégico na sua inconsistência. Às vezes, você recompensa. Às vezes, pune. Às vezes, ignora. O padrão deve ser claro o suficiente para que as pessoas saibam que há consequências, mas obscuro o suficiente para que nunca saibam quando elas virão. Essa incerteza é o que mantém as pessoas alertas. E pessoas alertas são pessoas obedientes. Há um mito de que o poder precisa ser visível para ser real. Na verdade, o poder mais eficaz é aquele que não precisa se mostrar. Um rei que precisa lembrar a todos que é rei não é um rei, é um ator. O verdadeiro poder não se anuncia. Ele simplesmente existe, como a gravidade. Você não vê a gravidade,
mas sabe que ela está lá porque as coisas caem. Da mesma forma, as pessoas não precisam ver seu poder para senti-lo. Isso nos leva a uma das lições mais difíceis de Machiavelli, a arte de desaparecer. Não no sentido literal, mas no sentido de se tornar invisível quando necessário. Há momentos em que a melhor jogada é não estar no tabuleiro. Quando todos estão lutando por atenção, quem se retira ganha vantagem. Quando todos estão gritando, quem sussurra é ouvido. Quando todos estão correndo para frente, quem recua controla o ritmo. Desaparecer não é fraqueza. É uma tática. Um general que recua para reorganizar suas tropas não está fugindo, está se preparando para atacar com mais força. Um jogador de xadrez que sacrifica uma peça não está perdendo, está abrindo caminho para o checkmate. Da mesma forma, quando você se afasta de uma discussão, de uma competição ou de uma aliança tóxica, não está admitindo derrota. Está escolhendo o campo de batalha. Mas desaparecer exige disciplina. Requer que você resista ao impulso de se explicar, de se defender, de se justificar. Requer que você aceite que as pessoas vão preencher o vazio da sua ausência com suas próprias narrativas, e que você não pode controlá-las. Algumas dirão que você é covarde. Outras, que você é calculista. Poucas entenderão que você simplesmente não está jogando o jogo delas. E é exatamente isso que as incomoda. Porque, no fundo, o que mais assusta as pessoas não é o poder em si, mas a indiferença ao poder delas. Quando você não precisa da aprovação de ninguém, quando não busca validação, quando não se importa com o que pensam, você se torna intocável. E isso é uma ameaça para quem depende da aprovação alheia para se sentir seguro. Machiavelli costumava dizer que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas não precisar da permissão de ninguém para fazê-lo. E essa liberdade só é possível quando você domina a arte do silêncio, da imprevisibilidade e do desaparecimento. Quando você para de se importar com o que os outros pensam, quando para de se explicar, quando para de buscar aplausos, você não está apenas protegendo seu poder, você está expandindo. Porque o poder não é algo que se toma. É algo que se atrai. E as pessoas são atraídas por quem não precisa delas. Elas respeitam quem não as teme. Elas seguem quem não as implora para liderar. E, acima de tudo, elas obedecem quem não precisa gritar para ser ouvido. Temido. Ele concluiu que é mais seguro ser temido, mas o medo não significa sair por aí gritando e ameaçando as pessoas. Esse é o comportamento de um fraco fingindo ser forte. O verdadeiro medo, o medo respeitoso, nasce da imprevisibilidade. Se eu sei exatamente como você vai reagir a tudo que eu fizer, eu possuo você. Se eu sei que, se o insultar, você vai ficar com raiva, posso usar essa raiva para distraí-lo. Se eu sei que, se o elogiar, você vai baixar a guarda, posso usar esse elogio para desarmá-lo. A previsibilidade é uma sentença de morte. O silêncio destrói a previsibilidade. Quando você se cala, quebra o ciclo de causa e efeito. Alguém o insulta. Eles esperam raiva. Dê-lhe silêncio. Agora, estão confusos. Ele me ouviu? Não se importa? Está planejando vingança? Você interrompeu o ciclo ODA deles: observar, orientar, decidir, agir. Eles não conseguem se orientar porque você não forneceu nenhum dado. Um líder previsível é facilmente derrubado. Um negociador previsível é facilmente enganado. Um parceiro previsível é facilmente subestimado. Ao reter sua reação, você mantém sua autonomia. Você escolhe se vai reagir, quando vai reagir e como vai reagir. Essa é a essência do controle. A maioria das pessoas é escrava de seus impulsos. Estímulo, resposta, como um cachorro ouvindo um sino. O mestre insere um intervalo entre o estímulo e a resposta. Esse intervalo é o silêncio. Nesse intervalo, você escolhe. Ficar com raiva serve ao meu propósito? Não, isso me fará parecer emocional e irracional. Portanto, vou sorrir. Esse controle é aterrorizante para pessoas manipuladoras. Manipuladores dependem dos seus botões. Eles procuram os gatilhos. Ah, ele é inseguro com sua inteligência.
Vou fazer uma piada sobre isso. Se apertam o botão e nada acontece, a máquina está quebrada. Eles não conseguem jogar com você. Você se torna um fantasma. Não se pode lutar contra um fantasma. Não se pode ferir um fantasma. Maquiavel nos exorta a sermos adaptáveis, a mudarmos com os ventos da fortuna. Você não pode mudar se estiver preso a um padrão de comportamento reativo. O silêncio é a tela em branco sobre a qual você pode pintar qualquer reação que escolher. Ele lhe dá a flexibilidade de ser o leão em um momento e a raposa no outro. Então, como aplicar isso? Você não precisa fazer um voto de silêncio e se mudar para um monastério. Precisa aplicar o silêncio tático no seu dia a dia. Aqui estão 3 protocolos para implementar imediatamente. Protocolo 1. A regra dos 3 segundos antes de responder a qualquer pergunta, acusação ou afirmação. Conte até 3, 1, 2, 3, e então fale. Isso faz 2 coisas. Primeiro, elimina o reflexo de agradar as pessoas, de responder instantaneamente. Segundo, faz você parecer ponderado e controlado. Dá peso à sua resposta. Protocolo 2. O olhar suave quando alguém tenta intimidá-lo ou pressioná-lo, não desvie o olhar e nem o encare com hostilidade. Apenas olhe para a pessoa, com os olhos relaxados, o rosto tranquilo, e não diga nada. Espere que ela quebre o silêncio. Ela quebrará. Repetirá o que disse. Gaguejará. Desviará o olhar. Você é a rocha. Elas são a água. Deixe-as se chocarem contra você. Protocolo 3. A dieta de informações. Pare de relatar sua vida. Pare de postar cada pensamento. Pare de contar aos seus amigos cada detalhe do seu dia. Fique no escuro por um mês. Veja o que acontece. Você perceberá que 90% do que diz é apenas ruído para administrar sua própria ansiedade. Quando parar de falar, a ansiedade pode aumentar no início. Anote o que sente. Do outro lado dessa ansiedade, há um poder frio e calmo que você nunca experimentou antes. Você começará a ver o mundo de forma diferente. Verá as pessoas como atores lendo roteiros que não escreveram. Verá os fios que as movem. E, pela primeira vez na vida, será você quem estará segurando a tesoura. Nos dizem que a roda que rende é a que recebe a graxa. E talvez, no curto prazo, as pessoas barulhentas recebam atenção. Elas recebem o drama, a simpatia, mas nunca recebem o trono. O trono pertence àquele que sabe guardar conselho. O trono pertence àquele que consegue suportar o silêncio de que os outros fogem. Maquiavel não escrevia para as massas. Ele escrevia para o fora da curva, para o príncipe. Para aquele que está disposto a fazer o necessário, não o que é educado. O silêncio é sua arma mais perigosa porque é a única que não pode ser desarmada. Podem tirar seu dinheiro, sua posição, difamar seu nome. Mas não podem tirar seu silêncio, a menos que você o entregue. Ele é a fortaleza definitiva. Dentro dele, você está seguro. Dentro dele, você está são. Dentro dele, você está planejando. Não deixe o mundo arrastá-lo para seu ruído. O ruído é uma distração criada para mantê-lo fraco, reativo e adormecido. Acorde. Cale-se. E observe como o mundo se curva a você. Mas entenda uma coisa, o silêncio é apenas o escudo. Ele o protege, o esconde e confunde seu inimigo. Mas um escudo não vence uma guerra. Você também precisa de uma espada. Depois de dominar a arte do silêncio, deve aprender a arte do golpe. Deve aprender quando quebrar esse silêncio com uma ação tão decisiva, tão calculada, que encerre o conflito antes mesmo que ele comece. Esse é o lado mais sombrio da estratégia. É onde deixamos o reino da defesa e entramos no reino da conquista. Mas você ainda não está pronto para isso. Primeiro, aprenda a ficar quieto. Se está disposto a parar de ser vítima das suas próprias palavras, se está pronto para recuperar o poder que entregou, junte-se a nós. Estamos construindo um conselho de mentes que se recusam a ser barulhentas. Nos vemos nas sombras.